Agradeço pelo convite para falar num evento sobre ceticismo. Estava comentando com o Rodrigo que é a primeira vez, porque quando a gente faz o mestrado e doutorado no autor, parece que cola uma etiqueta na gente. Eu só sou chamada para eventos sobre Platão até hoje. E eu estudo ceticismo fiz a conta que agora, rapidinho, 14 anos. Mas tem mais tempo estudando ceticismo do que Platão. Embora o meu ceticismo, vocês vão ver que não é lá muito rigoroso também, não. Gente, esse trabalho, na verdade, ele é requentado, vou falar a verdade para vocês. Eu apresentei ele num evento no início desse ano, no nosso grupo de pesquisa. Era um evento sobre a natureza, né? Só que assim, eu estou numa situação de vida tão conturbada, estou com uma irmã internada no hospital, acompanho ela quase todos os dias. Falei, Rodrigo, para eu participar vai ter que ser alguma coisa já pronta. E ele topou. E justamente esse diálogo de república talvez seja o menos cético dos de Cícero, né? Que a gente, como o Alexandre falou muito bem, a gente tem o Cícero se autodeclarando filiado à academia, né, à nova academia, a partir de 44, 45, e aí ele fala, né, declaradamente, né, que ele está seguindo Arcesilau, Carneades, e não é o caso aqui no da República. Só que o da República ele é muito interessante, porque a gente já vê alguns indícios desse ceticismo. Hoje em dia, eu acho que o ceticismo não é uma categoria muito boa para a gente atribuir a Cícero. Eu prefiro falar numa filosofia do probabile. Então, isso a gente já encontra no da República. Espero que vocês concordem comigo. Para os que já assistiram, tem alguns aqui que já viram, eu mudei algumas coisas, tá? Mudei de ideia em coisas graves. Então, eu espero que vocês percebam. Então, vamos lá. Imaginem a visão de dois sóis ao mesmo tempo, um ao lado do outro. Essa visão realmente acontece, apesar de raramente, sob certas condições e em locais específicos do planeta, e consiste num fenômeno óptico semelhante àquele do arco-íris. Seu nome em português e de origem grega é parélio, aquilo que está junto do Sol. Em inglês, por ser como um cachorro que acompanha seu dono, tem o nome popular de Sundog, o cachorro do Sol. Também é chamado de falso sol. Os parélios são pontos de luz coloridos que se desenvolvem devido à refração da luz do Sol através de cristais de gelo. Eles podem ficar só à esquerda do Sol, ou só à direita, ou tanto à direita quanto à esquerda, dependendo de onde se encontrarem os cristais. Mais raros são os parélios de 3 ou 4 sóis falsos, porém é possível ver um desses no YouTube, ocorrido no Cazaquistão em 2007. Recomendo, é muito legal ver isso. Na antiguidade, o fenômeno foi investigado por Aristóteles, que escreve sobre ele em seu Meteorológica, entendendo a meteorologia como a área que estuda aquilo que ocorre naturalmente, catafíssim, mas de maneira mais desordenada do que o primeiro elemento, o éter. O objeto da meteorologia não seriam, portanto, os astros e as esferas, compostos de éter e de movimento regular, mas fenômenos que ocorreriam em lugar próximo ao deslocamento dos astros e que envolveriam também os elementos ar, água e terra. São eles a Via Láctea, os cometas, as estrelas cadentes, os meteoros, os ventos, os terremotos, os raios, além de vários outros fenômenos, dentre os quais os halos, os arco-íris e os parélios. Em Aristóteles, o parélio já é explicado como um fenômeno de refração da luz do Sol, mas numa camada de ar lisa e densa, não havendo nenhuma dúvida quanto à inexistência de um segundo Sol, ou um segundo astro semelhante ao Sol, quando de sua visão. Sabemos também que Posidônio, que foi professor de Cícero, estudou o parélio e vários outros fenômenos relacionados ao Sol, entendendo que ele acontece quando há uma nuvem esférica ao seu redor e cuja luz vem do próprio Sol, que projeta sua forma na nuvem. A discussão sobre o parélio é o tema de abertura do diálogo narrado por Cícero no Da República. Esse diálogo nos chegou de maneira muito fragmentada, foi recomposto com muitas lacunas, inclusive tendo-se perdido o começo de seu prólogo, cujo porta-voz é Cícero, que se apresenta inicialmente como um narrador,
como é comum em seus diálogos, né? O Alexandre fala aqui do De Natura Deorum. Aqui, nesse diálogo, preocupado com os assuntos do Estado, afirmando que vai relatar aquilo que ouviu de Rutílio Rufo, quando ele, Cícero, ainda era um jovem. Rutílio, cerca de 50 anos mais velho do que Cícero, militar e político que chegou a cônsul, fala de um encontro de vários dias do qual participou com outros homens ilustres de seu tempo. A possibilidade de uma larga conversa sobre assuntos de filosofia só se daria em função do ócio proporcionado pela ocasião das férias latinas, num cenário fora dos limites de Roma, na propriedade de Cipião Emiliano. É importante ressaltar que a formação de um rapaz da elite romana envolvia o estudo de filosofia com mestres e filósofos gregos, e Rutílio, especificamente, teria estudado com Panécio e se afirmaria como um estoico. Panécio vai aparecer aqui em vários momentos, ele vai ter uma importância aqui tanto no da República como em outros lugares da filosofia de Cícero. Essa conversa, narrada para o jovem Cícero por Rutílio, se inicia com dois personagens, Cipião Emiliano, aqui já citado, e Tuberão, seu sobrinho. Sobre o cenário da casa de Cipião, ficamos sabendo que a conversa inicial se dá dentro de seu quarto, com ele ainda descalço. Apenas quando um escravo avisa que Lélio estaria chegando, que ele se calça, veste uma roupa mais conveniente e sai para o jardim. Acerca de Cipião, é fácil notar que é a figura mais idealizada do diálogo. Ocupa o lugar de sábio, a quem todos escutam e de quem todos querem opinião. É dele o protagonismo. Mais um homem da política e militar, muito ligado às letras gregas, grande amigo do historiador Políbio, que atuou como seu conselheiro, e que foi aclamado especialmente pela destruição de Cartago na Terceira Guerra Púnica. O protagonismo de Cipião e a conversa sobre o Parélio tem um sabor amargo para os leitores da época. O fenômeno dos dois sóis, em 129 a.C., que realmente ocorreu, não é uma invenção do Cícero, precedeu sua morte, possivelmente por assassinato. E não apenas isso, mas o próprio Cícero põe na boca do personagem estoico Lucílio Balbo, no Da Natureza dos Deuses, a interpretação de que o segundo sol foi uma espécie de aviso divino, o prenúncio da morte de Cipião. Eu vou pedir para vocês guardarem essa informação que a gente, lá no final, vai voltar a ela. No Da República, Cícero consegue fazer aquilo que Platão faz em muitos dos seus diálogos, que é o jogo entre discussões filosóficas e o futuro dos personagens, conhecido por seus leitores. Entrelaçam-se assim literatura e vida, e temos um personagem prestes a morrer, a discutir, sem saber disso, se é relevante ou não buscar a compreensão de um tal fenômeno da natureza. O desdobramento dessa conversa se espraiará em opiniões divergentes dos personagens. Cipião, ao ser perguntado por Tuberão sobre o segundo sol reportado no Senado, assumirá uma posição que ele considera socrática. Primeiro, diz sentir falta de Panécio nessas horas, porque era um brilhante pesquisador desses assuntos, para logo em seguida confessar que estranha sua postura, sua de Panécio, sempre muito definitiva em temas dessa ordem. Inclina-se Cipião, portanto, para a postura socrática de não investigar a natureza, por ser obscura em si mesma, acima da possibilidade do entendimento humano. Esse traço de Sócrates, muito acentuado por Cícero em vários diálogos, tem lastro nos textos da Apologia de Platão e das Memoráveis de Xenofonte, e vai se passando a tradição de que Sócrates é uma espécie de marco na filosofia por interditar a possibilidade de conhecimento da natureza, tomada como um assunto divino e não humano. E se às vezes há diálogos de Platão em que Sócrates fala de números, geometria e harmonia, fugindo à premissa de que só estuda assuntos relativos à virtude e à política, é porque, afirma Cipião, Platão bota em sua boca ideias pitagóricas que ele, Platão, aprendeu em suas viagens. Essa é a conversa que ainda se dá dentro do quarto. Em seguida, chegam Lúcio Fúrio e Rutílio. Logo em seguida, com o anúncio da chegada de Lélio, Cipião se calça, bota roupas adequadas para sair e vai ao encontro de Lélio na área externa da casa, onde vê também Múmio, Fânio, Cévola e Manílio, figuras pertencentes à nata política, militar e letrada.
Este é um outro traço que se repete nos diálogos de Cícero. É a elite que conversa. E o local escolhido por eles é o ponto mais ensolarado do jardim, já que é inverno. Lúcio Fúrio Filo retoma o assunto dos dois sóis, já que Cipião havia lhe pedido a opinião. Diferente de Cipião, Filo defenderá veementemente o estudo desse tipo de fenômeno, enfrentando uma primeira objeção de Lélio, que questiona a relevância de se falar do céu, uma vez que há tanto a se falar do que ocorre em nossas casas e na República. A resposta de Filo é tipicamente estoica, aspas, nossa casa não é aquela cercada por nossos muros, mas este universo inteiro que os deuses nos deram como uma casa e um território a ser compartilhado com eles. Fecha aspas, 1,19. Sempre estoico, sempre esse discurso bonito. Portanto, a natureza do universo é algo que nos diz respeito, e não apenas isso, complementa Filo, mas estudá-la é algo que dá prazer. Lélio recua em sua objeção, principalmente por ser feriado. Para esses homens que assumiram magistraturas e a condução dos mais importantes assuntos da República, só se pode fazer filosofia no ócio. Filo retoma a palavra e lembra de um outro momento em que a visão dos dois sóis ocorreu, em 166 a.C., que teria sido reportado por Caio Sulpício Galo, também um importante político e um grande pesquisador de astronomia. Ao mencionar Galo, se recorda de uma outra situação em que o mesmo teria explicado o eclipse solar com auxílio de um planetário. O planetário, que se encontrava na casa de Marcos Marcelo, amigo de Galo, teria sido retirado por seu avô como botim de guerra quando derrotou Siracusa na Segunda Guerra Púnica. Nessa guerra, Arquimedes, o astrônomo, foi assassinado e teve esse belo e singular equipamento roubado. Pondo em movimento o planetário, que continha, além da Terra, o Sol, a Lua e os 5 planetas por eles conhecidos, Galo reproduziu o eclipse solar diante dos presentes. Não sabemos a reação da plateia e nem o que foi discutido em seguida, porque temos mais uma lacuna no texto que se supõe de 4 folhas. Após a larga lacuna, a fala já está de novo com Cipião, agora para relatar um outro acontecimento envolvendo Galo, uma figura muito admirada também por ele. Foi durante uma campanha na Macedônia em que o exército entrou em pânico depois do repentino desaparecimento da Lua. Galo, que lá estava, parou para explicar para os homens o que era e como acontecia o eclipse lunar, e que não se tratava de nenhum prenúncio de desgraça. Os soldados eram homens simples do campo, muito assustados, mas a narrativa científica de Galo foi compreendida por eles e o medo dissipado. Cipião menciona ainda que o mesmo feito foi realizado por Péricles, quando de um eclipse solar em Atenas. Ele teria livrado os cidadãos do medo ao explicar o fenômeno, conforme seu mestre Anaxágoras havia lhe ensinado. Bom, recuperando as opiniões até aqui elencadas, vimos então 1. Cipião defendendo a impossibilidade de conhecimento da natureza. 2. Lélio questionando a relevância de um tal conhecimento. 3. Filo defendendo sua importância e trazendo à baila o nome de Galo. 4. Cipião apoiando o elogio a Galo e destacando alguns resultados práticos do tipo de conhecimento a que ele se dedicava. E aí, infelizmente, temos uma lacuna. Tuberão percebe, assim como qualquer leitor atento, que Cipião mudou seu discurso completamente. E ele aponta isso a Cipião, aspas, está vendo, africano, que ao contrário do que você disse antes, aí vem a lacuna, fecha aspas. Né? Uma lacuna que se supõe de uma folha. Na sequência, vemos Cipião novamente elencando as boas consequências da investigação da natureza. Estaria Cipião sendo contraditório, uma vez que já havia defendido, vinculando-se a Sócrates, que a natureza não era algo plenamente cognoscível ao homem? Essa questão de difícil resposta pode ser remetida também a Cícero, especialmente se considerarmos sua posição mais firme a favor do ceticismo nos diálogos de 45 em diante. Diferente de no da República, nos acadêmica o estoicismo é atacado duramente. E especialmente nesse tema, da possibilidade de conhecimento da natureza, parece não haver ponto de contato entre as duas escolas. No da República, apesar de observarmos algum ceticismo na primeira fala de Cipião,
não à toa referenciado em Sócrates, uma espécie de pai do ceticismo, ao menos para os neoacadêmicos. São muitos os traços estoicos em vários personagens e no próprio Cipião. Porém, eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe que pode nos fazer revisar, ou ao menos mitigar, a impressão de contradição entre as duas falas do nosso protagonista. A crítica que ele faz a Panécio, inicialmente, não é voltada para a sua dedicação ao conhecimento da natureza simplesmente. Ele é muito preciso em dizer que o que o incomoda são, aspas, as asserções definitivas sobre coisas cuja natureza nós poderíamos muito dificilmente adivinhar, fecha aspas. O que Panécio traz e que desassossega Cipião é a postura dogmática, a explicação das coisas de maneira definitiva e de coisas que naturalmente trariam dúvidas a qualquer um. Isso, que no Da República aparece no detalhe de uma frase, é ampliado com lentes de aumento em acadêmica, de modo que os estoicos lá são reiteradamente acusados de se agarrarem à explicação definitiva sobre a natureza, quando há muitas disponíveis, umas mais e outras menos verossímeis. Nos Acadêmica, é o próprio personagem Cícero quem os questiona, apontando, primeiro, a discrepância entre as narrativas dos chamados primeiros filósofos, cada um compreendendo a natureza de uma forma diferente, mostrando como o assunto é por si difícil e disputado. Em seguida, chamando a atenção do estoico para o fato de haver outras explicações para os mesmos temas que ele aborda, igualmente persuasivas ou até mais. Tudo isso está no Luculo, tá? 118 e 119. Por último, contra os estoicos, Cícero chama a atenção para o fato de eles mesmos discordarem entre si. Com que direito pressionam quem não acredita em suas teses, se nem mesmo eles concordam em tudo? Por fim, a reivindicação de Cícero, que me parece a mesma que a de Cipião da República, é pela liberdade de ter dúvidas. Aí estou 100% contigo. A briga é menos contra a escola e mais contra a postura dogmática em si mesma. Veremos Cícero ainda se agradando de algumas teses estoicas em alguns momentos de sua obra, mesmo as mais tardias, de modo que não me parece correto considerar que ele teve uma fase estoica, depois uma fase cética. Acho difícil fazer esse tipo de coisa no Cícero. Até onde meus estudos sobre Cícero caminharam, e eu posso mudar de ideia depois, tendo a achar que ele gosta dos resultados pragmáticos do estoicismo. Que ainda que sua física seja questionável em muitos pontos, como veremos especialmente nos Acadêmica e no Da Natureza dos Deuses, ainda que sua noção de virtude seja inatingível, como ele vai dizer no De Finibus, o modo de vida que decorre dessa filosofia dogmática é interessante. No Da República, a investigação da natureza é elogiada por Cipião porque traz como resultado uma visão de que os assuntos humanos são pequenos, pífios, comparados aos do âmbito divino. Alguém que se dedica ao tema perde qualquer ambição de fama ou glória. A vida política e militar não é desejada em vista de honra ou recompensa, mas como um dever, algo necessário. O rico é quem não sente necessidade de nada. Poderoso é quem conquista o que persegue. Feliz é quem está livre de perturbações. Tudo isso é um longo discurso que está no Da República 1, 26 a 29. Ver-se pequeno diante do universo e restritas ou convencionais às opiniões populares sobre prazer, honra e poder, possibilita uma vida mais plena, feliz, tranquila, sem o desespero da busca pela satisfação. Nos Acadêmica, esse mesmo resultado é mencionado, embora com outras palavras. E aí eu cito Luculo 127. Diz o personagem Cícero: longe de mim pensar que essas questões científicas devam ser banidas. O estudo e a contemplação da natureza são, por assim dizer, uma espécie de alimento natural para a alma, para a nossa mente. Elevamo-nos assim, parecemos viver num ponto mais alto, de onde podemos observar a vida humana e, pensando nos fenômenos celestes acima de nós, desprezamos as nossas preocupações como coisas irrelevantes. Fecha aspas. Porém, nos Acadêmica, fica bem claro que o sábio acadêmico, e essa é uma descrição do próprio Cícero, ao contrário do sábio estoico, se dedicará à investigação da natureza para se precaver de dar opiniões apressadas e contentando-se em chegar a alguma conclusão provável ou verossímil,
enquanto o sábio estoico investigará para acreditar e afirmar. Isso está em Lucúlio 128. Bem, se conseguirmos ver com mais clareza o contraste entre a posição de Cipião e aquela dos seguidores de Panécio, como Filo e Tuberão, tem uma ainda que permaneceu nebulosa, que é a opinião de Lélio. Ele já havia questionado Filo quanto à relevância da discussão, depois recuou, mas será ele que encerrará o assunto, passando a impressão de estar um pouco irritado por perderem tempo com isso. Esse tipo de investigação só serve, dirá Lélio, para deixar os jovens mais afiados, com mais facilidade de aprender. Mas não faz sentido se perguntar pelos dois sóis no céu se estão com problemas demais, com um Senado dividido em dois e uma profunda crise política. Os dois Senados são bem mais preocupantes. Lélio é ainda menos permeável do que Cipião, afirmando que não se deve temer o segundo sol pelos seguintes motivos. Ou o que há no céu não é nada, ou há alguma coisa que não causa problema algum. Isso que há, se há, não pode ser conhecido, e se pudesse ser conhecido, não nos tornaria melhores nem felizes. Em contrapartida, conversar sobre a República pode ser útil para que tenhamos uma vida melhor. E assim se inicia uma longa discussão sobre a melhor organização política, em alguns pontos semelhantes à discussão da República de Platão, mas da qual perdemos a maior parte, restando de mais substancial o debate sobre o melhor regime no livro 1, a reconstituição da história da República Romana no livro 2, uma fragmentada discussão sobre a justiça no livro 3 e a parte mais célebre e íntegra de todo da República, que está no último livro, o 6, que traz o sonho de Cipião Emiliano com seu avô, Cipião Africano, que lhe fala sobre o futuro, sobre a imortalidade da alma, a importância da piedade, a desimportância da terra e dos homens diante de todo o universo, enfim, um conjunto narrativo com trechos muito inspirados no mito de Er da República, na cosmologia do Timeu e na escatologia do Fédon. Penso, entretanto, que é assunto para outro trabalho, né, que demandaria muito mais tempo, mas eu vou voltar ao sonho no final muito rapidamente. Ainda sobre o nosso assunto inicial, o fenômeno dos dois sóis, tem uma questão que foi anunciada e pouco explorada, aquela informação que eu pedi para vocês guardarem, né? Que é a sua menção no Da Natureza dos Deuses, na boca de Lucílio Balbo. Que relação tem isso com o nosso diálogo? É no mínimo curioso que cerca de 10 anos depois, Cícero ponha um personagem dizendo que aquele parélio discutido foi um prenúncio da morte de Cipião. Depois de tantas linhas em defesa da narrativa científica e contra o medo, por que voltar a isso? Por que reacender essa postura que parece um retrocesso? Seria essa uma opinião corrente no tempo de Cícero? Suspeitamos que sim, mas que, além de uma opinião corrente, seria também um modo de pensar que se poderia atribuir aos estoicos, a de que certos fenômenos da natureza poderiam indicar acontecimentos futuros. Vamos, então, por partes, indicando as pistas que nos levam a essa conclusão. Para isso, entendemos que um bom caminho seria ver o que o próprio Cícero escreve sobre essa prática que vê nos fenômenos naturais um prenúncio, um alerta divino. É ela a adivinhação. E Cícero tem uma obra inteira dedicada ao assunto, publicada em 44, o da adivinhação. Um primeiro elemento bem curioso diz respeito à figura de Panécio, o estoico citado e reverenciado no Da República, como alguém que poderia explicar a todos o parélio, apesar da crítica de Cipião à sua postura muito afirmativa. Panécio é mencionado no Da Adivinhação, em 1.6, como o único estoico que pôs em dúvida a adivinhação, que lhe parecia obscura. Então, Panécio está sempre reverenciado, né, do início ao fim. Todos os demais estoicos de renome, Zenão, Cleantes, Crisípo, Diógenes da Babilônia, Antípatro e Posidônio, que são os citados por Cícero, escreveram e deixaram vários livros sobre adivinhação. Bom esclarecer que a obra da adivinhação é pensada dentro de uma trilogia, sendo precedida pelo Da Natureza dos Deuses e sucedida pelo Do Destino. E nessa trilogia, a crítica acadêmica ao estoicismo é muito marcante. No Da Adivinhação, a defesa da argumentação estoica fica a cargo de Quinto, irmão de Cícero, que elenca uma série enorme de acontecimentos que, entre aspas, provariam a possibilidade de se prever acontecimentos futuros.
Aliás, ele é a fonte sobre essa prática para todos os historiadores que estudam a prática divinatória na Roma Antiga, né? O discurso de Quinto, que ocupa todo o livro 1, é uma fonte riquíssima de exemplos e casos de fenômenos extraordinários, prodígios e práticas rituais. Ele vai, como dissemos, numa sequência bem longa de enumeração de ocorrências que supostamente ratificariam a validade da adivinhação. E um dos eventos relatados, apesar de muito brevemente, é o fenômeno do parélio. E, de fato, o da adivinhação confirma que esse tipo de fenômeno estimulava a prática da adivinhação. Isso está em 197. Mobilizava o Senado a consultar os decênveros ou os arúspices para sua interpretação e obtenção de uma receita para o restabelecimento da paz com os deuses. Essa descrição que Quinto faz é da ordem dos costumes, mas Cícero propõe, na segunda parte do diálogo, que eles investiguem o tema da adivinhação, não simplesmente recorrendo a testemunhos e exemplos, mas que o façam segundo razões. Isso está no da adivinhação 2:28. Pois somente isso seria digno de um filósofo. Ao mesmo tempo, Cícero entende que se a religião comum prescreve certas práticas, elas devem ser cultivadas. A questão é que estão sozinhos e não precisam se preocupar com hostilidades. É interessante essa maneira de Cícero enquadrar a discussão, pois podemos ver perfeitamente como ele separa o ofício filosófico de exame de um tema de sua atuação como um cidadão. E ele declara abertamente de início que duvida de muitas coisas de que irão tratar. É claro que não podemos tomar Cícero como um representante do que pensa a maioria da população, nem mesmo de como pensam os homens da elite de seu tempo. Isso seria dar um passo largo demais, mas me parece bem claro que Cícero rejeitaria o parélio como um sinal divino de desgraça. Ele é taxativo no da adivinhação 261, aspas, não existem prodígios, fecha aspas. Se um fenômeno fosse impossível, ele não aconteceria. É a ignorância de suas causas que nos produz o espanto. Isso está em 249. Cícero chega a ser sarcástico e engraçado na análise dos prodígios relatados. Um deles, conforme a narrativa de Quinto, teria prenunciado a Guerra Márcica, quando escudos apareceram todos ruídos na cidade de Lanúvio, sendo tomados pelos arúspices como um presságio sinistro. O que Cícero responde ao irmão é que ratos roem mesmo. Não tem nada de estranho em ratos roendo coisas, que há pouco tempo roeram sua República de Platão. Se ele pensasse como aqueles arúspices, ficaria então altamente preocupado com a ruína da República Romana. E se os ratos tivessem ruído um livro de Epicuro, ele se preocuparia com a alta de preços da comida. Esse é o da adivinhação 259. Na discussão com Quinto, fica claro que Cícero é crítico à adivinhação, que a toma como superstição que deveria ser erradicada, porém ele defende a preservação da religião, dos rituais e das formas de culto. A crença na adivinhação especificamente, que é considerada por Cícero como fonte de angústia e medo, não estando os homens livres do assalto de supostos sinais divinos sequer durante o sono. Cícero, entretanto, debate com Quinto, não preocupado com a prática religiosa do dia a dia do cidadão romano. Ele deixa explícito em várias passagens, mas particularmente no final do texto, que ele tem como alvo nessa argumentação contra a adivinhação os estoicos. É bem que hoje não tem nenhum estoico aqui, né? Era o dia do Daporia, tinha um monte. Olha, hein? Com a singular exceção de Panécio. Não é à toa que a sequência da trilogia é o do destino. Se Cícero tem uma acusação muito veemente contra os estoicos no da adivinhação, é a de que eles seriam contraditórios, por um lado, defenderem a determinação do destino e, por outro, defenderem a existência e efetividade da adivinhação. Se um prodígio indica um acontecimento nefasto, qual o sentido de saber isso se a previsão não puder ser revertida? Convenhamos que um homem comum não pensa nem age como um estoico. A prática da adivinhação serve justamente para possibilitar a reconciliação com os deuses e impedir o mal por meio de rituais expiatórios. Então, para o homem comum era possível reverter, né? Mas o debate de Cícero é filosófico. O que ele está analisando é a ausência de coerência de se defender tanto o destino quanto a adivinhação. E interessante que os próprios estoicos, segundo a narrativa de Quinto, não acreditam que os deuses se comuniquem com os homens por meio de sinais. Isso é um outro aspecto em que destoam do homem comum.
O entendimento do estoico seria o de que, aspas, certos acontecimentos são precedidos por certos indícios, uns presentes nas vísceras, outros no comportamento das aves, outros nos relâmpagos, outros nos fenômenos anormais, outros nos astros, outros nas visões de quem sonha, outros ainda nos gritos de criaturas em delírio. Fecha aspas. Porém, os estoicos preveriam a possibilidade de a própria natureza interferir num certo estado de coisas. Difícil entender isso, mas o que Quinto diz é que seria possível que uma força sensível, vis sentiens, e disseminada por todo o mundo, operasse a mutação nas vísceras de um animal no exato momento em que essas fossem observadas, ou que fizesse aparecer ou desaparecer coisas, como quando César sacrificou um boi e não encontrou seu coração, isso pouco antes de ser assassinado. O desaparecimento do coração seria obra da natureza no momento mesmo da imolação. Cícero disse envergonhar por Crisipo, Antípatro e Posidônio defenderem esse tipo de tese e briga com o irmão por assentir a tamanho absurdo. O coração pode ter diminuído de volume por alguma doença que o boi teve, pode ter ficado deformado e irreconhecível, mas como pensar num coração desaparecendo durante a imolação do animal? Que força misteriosa seria essa? E como alguém que estuda a natureza pode acreditar nisso? A crítica aos estoicos prossegue em vários momentos do texto, muitas vezes nomeando estoicos específicos. Por exemplo, quando Cícero trata daquilo que ele chama de delírio dos caldeus, a nossa astrologia, com suas previsões astrológicas que traçam a vida de cada um a partir do nascimento, e também quando trata dos sonhos supostamente reveladores. Os estoicos aparecem sempre como pessoas crédulas e supersticiosas. A má vontade de Cícero é grande, e não temos a contraprova, que seria o texto dos estoicos. O que sobreviveu foi a crítica caricata de Cícero. A breve menção ao Parélio por Lucílio Balbo, no Da Natureza dos Deuses, supondo que teria pronunciado a morte de Cipião, parece, portanto, uma sutil indireta a esse traço estoico que Cícero pinta com tintas fortes no Da Adivinhação. No Da República, não há ataque direto ao estoicismo, mas há, por outro lado, uma valorização da investigação dos fenômenos naturais por aquilo que tem de útil. Com exceção de Lélio, todos concordam, inclusive o mais cético Cipião, de que a investigação da natureza ajuda a dissipar o medo descabido, a livrar os homens de vários tipos de perturbação e a mudar as perspectivas, relativizando a importância das coisas humanas. Aqui não teremos tempo de tratar em detalhe sobre o sonho de Cipião, estou chegando no final, mas vamos pelo menos mencionar algumas questões que o envolvem, que eu acho esse sonho super intrigante, então vou falar um pouco dele e depois a gente pode discutir, que eu acho que botam lenha nessa fogueira. O sonho que Cipião tem com seu avô não é tomado por ele como profético. Ele diz que acha que sonhou com o avô e com tudo o que ele lhe disse por conta da conversa que tivera antes com seu anfitrião. Que as palavras e os pensamentos da vigília exercem algum efeito também durante o sono. Isso está no De República 6.3. Cícero, no Da Adivinhação, reforça esse tipo de argumento citando Aristóteles. Ações e pensamentos realizados na vigília deixam marcas na mente que provocam sonhos. Isso está em 228. O sonho, portanto, recebe aí uma explicação que poderíamos entender como natural, fisiológica. Ela não é originada de deuses. A questão é que, a despeito do que Cipião, no Da República, e Cícero, no Da Adivinhação, expressam, o sonho de Cipião é realmente profético. Aí que teve a mudança no meu pensamento. Claro que se trata aqui de um engenho literário, que Cícero escreve o sonho quando todas as profecias já se realizaram. No Da Adivinhação, entretanto, o ataque ao considerado sonho profético é muito feroz. O personagem Cícero diz com muita clareza, aspas, a primeira coisa que devemos entender é que não existe nenhuma força divina para produzir os nossos sonhos. Fecha aspas. O que é mais provável? Os deuses passarem em revista todas as camas? Ou o sonho ser um produto da imaginação da mente? Fecha aspas. Queria concluir trazendo algumas hipóteses a serem investigadas mais a fundo futuramente. Acredito que os diálogos da velhice de Cícero, aqueles que ele escreveu a partir de 45, atendem a um projeto de filiação mais clara à nova academia. Isso fica muito nítido no prólogo da Natureza dos Deuses, por exemplo, mas também em passagens do De Finibus e dos Acadêmica.
Ele se apresenta como um herdeiro da tradição de Arcesilau e Carneades, escrevendo diálogos que trazem a alternância de teses, né, falando aqui de maneira muito resumida. A época da composição do Da República, entre 54 e 51, todavia, não dá para afirmar que o diálogo tem a mesma estrutura e objetivos. Entretanto, e isso que gostaria de apontar aqui, há já na figura de Cipião, justamente o personagem mais importante, idealizado da obra, uma espécie, vou dizer com muitas aspas, tem muitos céticos hoje, a gente tem que tomar cuidado com os céticos, não com os históricos. Então, uma espécie de proto-ceticismo, de traços daquilo que depois viria a se constituir o ceticismo do Cícero mais maduro, que, claro, é um ceticismo muito singular, que talvez seja mais apropriado a gente chamar aqui de uma filosofia do probabile. É relevante também notar que a discussão inicial do livro 1 se assemelha bastante à estrutura dos diálogos da velhice, com personagens defendendo ideias discrepantes e sem uma decisão final por nenhuma delas. A filiação de Cipião a Sócrates, que já mencionamos, também é muito sugestiva para quem lê os diálogos de 45 e 44, pois é declarada por Cícero em diversos momentos. Outro dado a considerar, que também já mencionamos, é a concepção de que algumas teses estoicas, apesar de não necessariamente verdadeiras, tenham um bom resultado prático. Isso aparece também na boca de Cícero em alguns diálogos posteriores e talvez explique o porquê do sonho de Cipião. São muitas as mensagens éticas veiculadas nele e que aqui não podemos explorar e que são relevantes para Cícero a despeito de qualquer coisa. Por fim, cabe notar que, embora tenhamos a futura e certa morte de Cipião como uma espécie de sombra por trás da discussão sobre o Parélio, não teremos nenhum personagem do Da República defendendo-o como um prodígio. Pelo contrário, não sabemos se o Parélio chega a ser explicado em função das lacunas do texto, mas as subsequentes explicações dos eclipses dão a entender que aquelas sobre o Parélio seriam semelhantes, sem nenhuma referência a presságios divinos, muito pelo contrário. O que parece mostrar um Cícero já preocupado em separar o debate filosófico do religioso, exigente de razões, o que será uma marca dos seus diálogos posteriores em que assume a filiação acadêmica. Eu termino por aqui. Obrigada por ouvir.